Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Feriado, no meio da semana. E tá tudo certo, né? As coisas nesse ano aí, nesse mês de novembro, estão meio atrapalhadas com esse monte de feriado esse mês, né? Mas tá bom, vamos caminhando. Vamos orar, gente, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia, Jesus, que é um dia atípico para nós no meio da semana, com o feriado, com um dia para nós descansarmos, para nós termos momentos de comunhão. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem preparado todo esse dia para nós, debaixo de bênçãos, debaixo de presença do Senhor conosco em todo o tempo, suprindo mais um dia da nossa vida, nos dando o fôlego de vida para nós, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse ar que o Senhor sopra nas nossas narinas todos os dias, todo o tempo. O Senhor está dizendo que está conosco, cuidando de nós. Nós somos muito gratos, Deus, por isso. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente finaliza o livro de Mateus e acho que o de Marcos também, né? Esses dois evangelhos a gente finaliza hoje, porque vai ser Mateus 28 e Marcos 16. É isso mesmo. Então a gente finaliza o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos hoje. E aí vai ficar amanhã para finalizar Lucas e João, ok? Então vamos, Mateus 28 é o nosso primeiro texto de hoje. Diz assim: depois do sábado, no domingo pela manhã, bem cedo, quando o novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Porém, ele não está aqui, ressuscitou, tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para Galiléia, a fim de encontrar todos lá. Era isto que eu tinha a dizer para vocês. As mulheres correram do túmulo muito assustadas, mas também cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão diante dele, abraçando seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para Galiléia, para se encontrar comigo lá. Enquanto as mulheres iam para a cidade, alguns dos guardas que estavam guardando o túmulo foram para a cidade e contaram aos sacerdotes principais o que tinha acontecido. Quando os sacerdotes principais se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, decidiram pagar uma grande soma de dinheiro aos guardas e disseram a eles: vocês devem declarar o seguinte: enquanto todos estávamos dormindo, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram o corpo dele. Se o governador ouvir a respeito disso, prometeram eles, nós defenderemos vocês e tudo ficará bem. Assim os guardas aceitaram o dinheiro e falaram o que lhes foi instruído. A história deles espalhou-se entre os judeus e ainda é repetida até o dia de hoje. Então os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. Lá eles o encontraram e o adoraram, mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Mateus 28 fala do momento em que as mulheres vão até o túmulo e elas não encontram mais Jesus, o anjo, né, que estava lá sentado sobre a pedra, dá a notícia de que ele realmente não está ali, que ele ressuscitou, pede para que elas
vão, né, até os discípulos e deem a notícia de que Jesus ressuscitou e vai encontrar com eles. Jesus aparece a elas no meio do caminho, elas se dobram diante dele e o adoram, e ele reforça o recado, né? Digam aos meus discípulos para irem até a Galileia, porque eu vou me encontrar com eles lá. E o texto termina com esse encontro deles, né? Nesse lugar onde ele havia prometido reencontrá-los, e a ordem do ide é dada, né? Toda a autoridade me foi dada agora nos céus e na terra. Não há mais nada que o Pai não tenha domínio hoje, tanto no céu quanto na terra. A partir da morte de Jesus, toda a autoridade está sobre o Filho. E ele, então, é que dá essa mesma autoridade para nós em nome dele, né? As autorizações, a assinatura é dele no final de cada ide, né? De que é ele quem está nos enviando para pregar as boas novas para todos aqueles que creem, né? Batizando e ensinando todas as coisas. O texto termina dizendo isso, que Jesus estaria conosco até o fim dos tempos. Ele vai estar conosco durante a nossa vida, nessa era ainda, até que ele volte para estar eternamente conosco. Amém? Vamos para Marcos 16. Então, o Evangelho de Mateus nós finalizamos e agora nós vamos finalizar o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16. Para abrir aqui. 15, 16. Marcos 16 diz assim: na tarde do outro dia, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Levaram-nos ao túmulo da manhã seguinte, bem cedo, logo ao nascer do sol. No caminho, elas iam discutindo como poderiam rolar para o lado a enorme pedra da entrada do sepulcro. Mas quando chegaram, viram que a pedra, uma pedra muito pesada, já havia sido tirada e a entrada estava aberta. Então elas entraram no sepulcro e viram assentado à direita um jovem vestido de branco. As mulheres ficaram assustadas, mas o anjo disse: não fiquem com medo, vocês não estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam o lugar onde estava o seu corpo. Agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro: Jesus vai adiante de vocês para Galileia. Vocês o verão ali, tal como ele lhes disse. As mulheres saíram e fugiram do túmulo, amedrontadas e assustadas, e por causa do medo não disseram nada a ninguém. Era domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, e a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela encontrou os discípulos lamentando e com os olhos cheios de lágrimas. Então ela disse que tinha visto Jesus e que ele estava vivo, porém eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu a 2 homens que iam andando de Jerusalém para o campo, porém eles a princípio não o reconheceram, porque ele apareceu em uma forma diferente. Quando finalmente eles perceberam quem ele era, voltaram correndo a Jerusalém para contar aos outros, mas também não acreditaram neles. Ainda mais tarde, Jesus apareceu aos 11, quando estavam comendo juntos. Eles os censurou por causa da sua incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o haviam visto ressuscitado. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios, falarão em novas línguas, poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam a sua mensagem. Marcos tem uma forma um pouco mais resumida, né? Em todo o seu evangelho, Marcos sempre tem uma forma um pouco mais resumida de contar. Não põe tantos detalhes, mas põe algumas coisinhas que no outro texto não tinha, né? Por exemplo, o relato de que o anjo está na pedra do lado de fora, aqui ele já está sentado dentro do túmulo, né? Então a gente tem algumas questões até de tempo mesmo, né? De quem está narrando, de quem contou a história,
e que acaba contando com detalhes um pouco diferentes, e é isso que faz, para a maioria dos estudiosos, a questão da veracidade dos fatos. Geralmente, um fato verdadeiro, segundo os estudiosos, nunca é contado 100% igual, né? Essa é uma maneira de a gente identificar um texto quando ele é verdadeiro ou não, porque os relatos nem sempre eles batem 100% nos seus detalhes. Quando bate muito igualzinho, é porque aí foi montada a história e é por isso que ela bate 100% de certeza. Mas o texto relata a mesma coisa, né? Da ressurreição, das mulheres tendo visto Jesus primeiro, dele encontrando depois com seus discípulos. Aqui fala dele caminhando com os discípulos de Emaús, que a gente vai ver em Lucas ou em João, se não me engano, a gente vai ver o relato dele caminhando com esses homens, e depois ele encontrando então com seus discípulos e também comissionando eles para esse id, né? Então, isso é fato. Em cada término dos evangelhos, nós temos um id de Jesus dizendo: agora vocês vão e preguem o evangelho. Agora é o momento de vocês avançarem com o reino de Deus, porque agora eu consumei todas as coisas, né? Eu realmente fiz o que eu tinha que fazer e agora toda a autoridade está sobre a minha vida, sobre Jesus, né? E ele então nos dá essa autoridade para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar em novas línguas. Então isso está sobre nós por causa da autoridade que Jesus nos dá em nome dele. Amém? Então, nossa leitura de hoje é esses dois textos, de Mateus e de Marcos. Amanhã, quinta-feira, a gente termina então o livro de Lucas, com o capítulo 24, e com João, capítulo 20 e 21. E aí, na sexta-feira, a gente já começa então o livro de Atos. Eu amo Atos dos Apóstolos, como é tremendo ver, né, o início da igreja se desenvolvendo, como é maravilhoso ver os testemunhos, as pregações com tanta vontade, com tanta verdade dos discípulos, né? E Jesus então sendo pregado tanto a judeus quanto a outras pessoas de outras localidades ali próximas. Amém? Deus abençoe, aproveitem o feriado aí para ler quem não está em dia com a leitura, né? Eu sei que se você está vendo esse vídeo aqui agora, eu sei que você está com a leitura em dia, está aqui comigo já, mas se você puder aproveitar esse tempinho que você tem aí hoje, talvez de descanso, meditar um pouco mais na palavra, estudar algum texto específico, né? Buscar um pouquinho mais do Senhor, com certeza o Senhor vai acrescentando aí na tua vida sabedoria e graça. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.